Embora no Brasil o índice de idosos ainda não permita classificar o país como um país envelhecido, o grupo de pacientes com mais de 60 anos vem sofrendo um incremento progressivo. Isso faz com que haja uma necessidade de cuidados muito especiais em relação a qualquer intervenção médica. Tanto o aumento da idade populacional como a complexidade maior das intervenções que são feitas exigem um trabalho muito cuidadoso em relação à avaliação do risco cirúrgico. Antigamente, o risco cirúrgico era fundamentalmente exercido, a avaliação do risco cirúrgico, pelos anestesistas. Atualmente, esse espectro de avaliação se ampliou um pouco. Esse é o grande round do Hospital de Clínicas, na sua versão interativa 2015, em colaboração com a Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E esse encontro de hoje é justamente sobre risco cirúrgico e nós convidamos para participar do encontro a professora Luciana Paula Cadori Stefani, que é chefe do Serviço de Anestesia e Medicina Perioperatória do Hospital de Clínicas, e a professora Andréia Biolo, que é professora do Serviço de Cardiologia do Hospital de Clínicas. Luciana, como é que ficou essa questão? Como é que vocês conseguiram, como anestesistas, ampliar o espectro de avaliação pré-operatória? Bom, o papel do anestesista modificou bastante nesses últimos 20 anos. O anestesista não é mais aquele médico que apenas intervém no meio da cirurgia, no transoperatório. Hoje a nossa ação se ampliou um pouco, então a gente procura interferir em todos os aspectos do pré, do trans e do pós-operatório que possam impactar em melhora de desfechos no pós-operatório do paciente. Então a identificação do risco pré-operatório é muito importante para a gente alinhar quais os cuidados que a gente vai manter para esse paciente. Como mesmo tu disseste, a população está mudando e hoje a gente está recebendo pacientes mais idosos, submetidos a cirurgias mais complexas e com múltiplas comorbidades. São pacientes com doenças cardíacas avançadas, câncer avançado, e esses pacientes são submetidos a cirurgias no dia a dia. Então, como é que a gente identifica quais os riscos desses pacientes? Existem vários scores e modelos de risco já definidos na literatura para isso. Alguns são bem conhecidos, outros nem tanto. Então, por exemplo, o score que se usa muito na anestesia é o da Sociedade Americana, o ASA, que identifica o paciente pelo número de comorbidades. Existe um score de risco cardíaco, que é o score de Lee, que foca mais do ponto de vista de complicações cardíacas de cada paciente. Mas o que a gente vê também é que existem modelos surgindo que focam muito no tipo de cirurgia, nas características do procedimento, isso é, se o procedimento é de urgência ou não, se o procedimento é de médio ou grande porte, somando as comorbidades do paciente. Então a gente tem dois fatores importantes que a gente sempre tem que considerar: o tipo de cirurgia e o tipo de paciente. E fazer uma composição para definir o risco global do paciente que está indo à cirurgia. As pessoas às vezes têm a impressão de que o anestesista atua essencialmente no transoperatório, durante a cirurgia, mas o trabalho dele começa antes, né, com a avaliação do risco cirúrgico. Isso era feito pelos anestesistas tradicionalmente, quase como atividade exclusiva do serviço de anestesia, mas felizmente isso se ampliou. E como é que a participação de um clínico nessa avaliação perioperatória, em que aspectos isso agregou segurança à avaliação, André? É extremamente importante, né, justamente essa colocação. Nós sabemos que os principais eventos perioperatórios são eventos clínicos, né, complicações cardiovasculares na sua imensa maioria. Então, um dos pontos bem importantes é que essa avaliação perioperatória seja justamente feita em conjunto. O cirurgião, a equipe anestésica, o clínico ou o cardiologista que está fazendo a avaliação do paciente também. Tem alguns passos bem definidos para fazer essa avaliação, né? E seguindo esses passos, eu vou simplificar um pouquinho isso. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente se pergunta qual a urgência da cirurgia que está sendo proposta. Sendo uma cirurgia de emergência, a avaliação pré-operatória é muito restrita para não atrasar a cirurgia e colocar o paciente em risco, e o foco é no cuidado peri e pós-operatório. Não sendo uma cirurgia de emergência, então, nós naquele momento identificamos pacientes que podem ter alguma condição clínica ou cardiológica ativa, como nós dissemos, um paciente que pode estar tendo um infarto, um evento coronariano, uma arritmia não controlada, e nesse paciente se para todo o processo, se estabiliza o paciente para levá-lo numa melhor condição à cirurgia.
Se não temos uma condição clínica ativa, aí sim nós paramos para fazer uma avaliação, como a Luciana colocou, do risco relacionado àquele procedimento. E a principal recomendação aqui é que esse risco ele seja feito com base em alguns índices ou scores, né, de avaliação de risco. O mais amplamente difundido ainda é o score cardíaco de risco revisado, que leva em conta 6 aspectos, um relacionado ao porte cirúrgico, outros de presença de diabetes, insuficiência renal ou presença de uma doença prévia, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca ou acidente vascular encefálico. Aqueles pacientes que não têm nenhum desses fatores ou preditores, ou têm no máximo um deles, são considerados de baixo risco, menor do que 1% a chance de ter qualquer complicação e podem ir direto à cirurgia. Nos outros casos, nós fazemos uma avaliação adicional. O próximo passo é avaliar a capacidade funcional do paciente. Esse é um outro preditor importante, né, de desempenho na condição perioperatória. Então, aqueles pacientes que conseguem, por exemplo, subir um lance de escadas, uma lomba, caminhar num passo adequado no plano, são pacientes com boa capacidade funcional que, em geral, também podem ser submetidos à cirurgia. Na ausência dessa boa capacidade funcional ou de algum sintoma, aí sim nós lançamos mão de avaliações adicionais, como, por exemplo, a avaliação de estresse miocárdico para pesquisa de isquemia e função, né, cardíacas. E da presença, então, desses exames, se detectar alguma alteração, se procede a avaliações complementares e até intervenções e procedimentos como revascularização miocárdica, por exemplo. É importante salientar que somente alguns pacientes vão necessitar de alguma intervenção, algum procedimento previamente à cirurgia, né? Somente naqueles em que a gente faria alguma intervenção de qualquer forma, não somente por causa da cirurgia, mas porque o paciente tem uma identificação que foi identificada naquele momento. Mas em todos os pacientes e na maioria deles, o papel mais importante é a gente fazer essa avaliação e essa estimativa de risco e identificar aqueles pacientes de alto risco relacionado ao procedimento, que é onde vai ter que se ter uma atuação mais importante no peri e no pós-operatório. As escalas normalmente estão mais centradas na questão cardíaca, mas existem critérios de avaliação que consigam ampliar esse espectro, permitindo uma condição assim de mais adequada avaliação do quadro metabólico geral do paciente ou dos outros aspectos funcionais? Essas avaliações são muito focadas no risco cardiovascular, né? Como eu falei, pela incidência de desfechos relacionados a isso, né? Cada vez mais a gente está avançando, mesmo dentro dessa área, para escalas que levam em conta a condição geral do paciente, a sua fragilidade e o cuidado a todas as situações que podem estar acontecendo, né? A gente foge, às vezes, aqui até de escalas específicas e entra naquela combinação, né, da visão do especialista cirurgião, do clínico, do anestesista, para compor esse planejamento de cuidado perioperatório. Quando o paciente é classificado como de alto risco, que cuidados anestésicos são necessários? Ótima pergunta, porque o paciente de alto risco é aquele que mais vai se beneficiar de cuidados específicos, né? Então, lançar mão de estratégias que possam proteger esse paciente é fundamental. E são estratégias que vêm desde o pré-operatório. Então, identificando alguma situação de risco, por exemplo, alguma cardiopatia descompensada ou algum distúrbio metabólico que possa ser compensado antes da cirurgia, isso vai ser fundamental para um perioperatório mais livre de complicações. Então, identificando o paciente e os seus riscos, a gente escolhe a técnica anestésica mais apropriada, né? A gente pode escolher o tipo de monitorização que pode ser mais efetivo nesse caso, por exemplo, monitorização hemodinâmica invasiva, eventualmente em alguns casos. E a gente pode lançar mão também de estratégias mais simples, mas que impactam bastante em desfechos mais a longo prazo. Por exemplo, manter a temperatura do paciente, prevenir que ele tenha hipotermia no perioperatório, impacta em redução de infecção cirúrgica no pós-operatório. E o aumento e a infecção é uma das maiores complicações do perioperatório, aumenta o tempo de internação, impacta em custos e é um desfecho bastante complexo assim no ambiente cirúrgico. E nós estamos satisfatoriamente, eu digo nós, a medicina está satisfatoriamente equipada para fazer toda essa monitorização necessária? A gente tem bastante equipamentos, inclusive hoje a gente tem que lançar mão de estratégias de uso racional dos equipamentos que a gente tem, né? A gente não pode também lançar mão da monitorização mais invasiva para todos os pacientes, porque também a gente está adicionando risco
iatrogênico em alguns casos. Essa questão da universalidade é interessante porque não necessariamente todos os pacientes necessitam de uma avaliação de risco. Existem situações em que isso pode ser dispensado, André? É extremamente importante essa colocação, porque existem algumas condições e alguns procedimentos cirúrgicos de muito baixo risco, né? Sempre citados são alguns procedimentos de cirurgia plástica, alguns procedimentos oftalmológicos, como cirurgia para catarata, que são de muito baixo risco e qualquer avaliação adicional que se faça, muito provavelmente não vai diminuir ainda mais um risco que já é muito baixo. Então, as recomendações são para que nesse tipo de procedimentos e quando aplicando aqueles scores, nós estamos diante de uma situação de muito baixo risco, né, via de regra menor do que 1% de risco, o paciente pode ser submetido direto à cirurgia sem a necessidade de exames, consultas, procedimentos adicionais, né? E muitas vezes esses exames, esses procedimentos acabam retardando o próprio procedimento cirúrgico e o benefício que o paciente teria com a cirurgia. É por isso que às vezes as pessoas assim, estranham um pouco na comunidade quando pedem que o paciente interne no dia da cirurgia. Exatamente. Mas isso até é algo que chama atenção para uma condição favorável, porque significa que o paciente representa muito baixo risco cirúrgico. Eu acho que sim, a gente tem que ter consciência dessas situações, né? Evitar exames, consultas desnecessárias, e eu acho que é isso que se busca, né? Numa avaliação consciente desses pacientes, focando numa medicina consciente e, acima de tudo, sustentável. Muito obrigado. Bom, nós vamos, então, permanecer durante o período de uma semana, tanto com a Luciana como com a Andréia, à disposição para o esclarecimento de toda e qualquer pergunta que vocês queiram postar. Estamos também à disposição para ouvir seus comentários críticos, que são sempre muito importantes para que se desenvolva uma medicina cada vez mais participativa. Eu sou James Fleck e, em nome do Hospital de Clínicas, agradeço a atenção que deram a esse programa.